Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. Amém. E eu digo para você, o Espírito Santo já veio. Amém? Se você ainda não recebeu, está na hora de receber. Pode se assentar. Se você ainda não recebeu, é mais do que hora. Na verdade, a igreja que sou eu, a igreja que é você, diga para o seu irmão, você é a igreja. Nós somos o templo onde o Espírito Santo habita, o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. E a igreja, ela precisa passar por uma reforma espiritual. O nosso coração, passar por um reavivamento espiritual. Sabe? Reavivamento na nossa vida provoca grandes mudanças. Mudanças comportamentais. Mudanças na vida cristã. Sabe? E quando nós começamos a sofrer a influência do Espírito Santo, nós não somos mais os mesmos. Nós passamos a entender e a viver e a dizer, como o apóstolo Paulo diz, ou dizia, ou disse, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quem é para viver em você? É Cristo. Diga para o seu irmão, Cristo vive em você. Agora declare para você mesmo, Cristo vive em mim. E a nossa vida com Cristo precisa fazer a diferença, precisa ser sentida, precisa ser notada. Nós evangelizamos com o nosso testemunho, com a nossa palavra. Olha, vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Olha, Jesus te ama. Mas testemunhamos também com os nossos atos, as atitudes, com o nosso testemunho pessoal e de vida, a tal ponto que as pessoas possam olhar e dizer, nossa, mudou? Não é isso que está acontecendo na sua casa, Júlio? Mudou? Mudou? Nossa, ele! Sabe, queridos? É assim. O Espírito Santo provoca em nós uma profunda sensibilidade espiritual. Efésios 2, 5 e 6 fala, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos nos nossos pecados. Sabe? E o nosso destino era um só. O inferno. Condenação eterna. Mas Cristo nos vivificou. Versículo 6 fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Então você não está na condição espiritual de perdas, de derrotas, de coisas não construídas, de vida espiritual que começou e foi até uma altura e depois voltou tudo para trás. O diabo quer que você pense que as coisas não dão certo para você porque está faltando alguma coisa, ou porque Deus não te ama, ou porque você é um fracasso. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus nos aponta aqui que não estamos sentados num lugar de derrota, mas estamos sentados em regiões celestiais. Isso quer dizer, estamos rodeados de anjos, estamos rodeados da plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Nós apenas, às vezes, não vivenciamos isso. Então diga para o seu irmão, você está num lugar de vitória. Aleluia. E o Espírito Santo provoca em nós
uma profunda mudança de vida. Nós começamos a enxergar algumas coisas mal resolvidas em nossa vida que precisam se resolver. Precisa perdoar alguém? Foi ofendido, magoado, espezinhado, abandonado, deixado de lado, fizeram você de gato e sapato, não te deram a devida atenção, não te compreendeu quando você precisava da compreensão, não te deu um ombro quando você precisava de um apoio, até mesmo para chorar, virou as costas quando você precisou. Sabe, queridos, não entre por esse caminho de vingança ou de se sentir inferior. Sabe? Não entre por esse caminho de um dia pagar com a mesma moeda, porque esse caminho vai te levar à destruição espiritual. O seu coração vai ficar negro, vai ficar amortecido. E o amor de Cristo não vai se fazer sentir dentro de você. Então, o Espírito Santo tem uma palavra nessa noite: perdoa. O Espírito Santo não pode viver no mesmo lugar onde habita o ódio, onde habita a ausência de perdão. Então perdoa. Se há necessidade de fazer um conserto, faça um conserto. Na noite de terça para quarta foi que o Senhor falou comigo. Faça um conserto consigo mesmo, porque às vezes nós perdoamos as pessoas e nós não perdoamos a nós mesmos. Talvez você esteja necessitando de perdoar a si mesmo. Mas eu não sei se Deus me perdoa, porque... Para aí. Você precisa ser uma pessoa diferente. Provérbios capítulo 12, acho que versículo 14, diz: há caminhos que ao homem, ou capítulo 14, versículo 12, o contrário. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Eu nunca vi uma pessoa que não perdoou ser cheia do Espírito Santo. Eu nunca vi uma pessoa que não abriu o seu coração para o perdão, que não tenha morrido de artrose, que não tenha morrido até de câncer. A mágoa, ela provoca uma gastrite. Essa gastrite vira uma úlcera. Essa úlcera vira um câncer. O coração está negro, não consegue deixar o Espírito de Deus penetrar no coração. Sabe, nós precisamos de um reavivamento espiritual. O poder do Espírito Santo nos leva a perdoar, nos leva a ser livres. E as pessoas começam a perceber que alguma coisa diferente aconteceu dentro de você, ou está acontecendo. Algo diferente vai começar a se mover dentro de você. Experiências novas. Fala para o seu irmão, experiências novas acontecerão dentro de você. Aleluia. Isaías 55, versículo 8 e 9 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E os pensamentos de Deus, ele disse: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de bem e não de mal. Deus quer sempre o melhor para você. Diga para você mesmo: Deus quer o melhor para mim. Sabe, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos fazer uma definição, uma redefinição no nosso estilo de vida. Redefinir
é fazer uma análise profunda. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que Deus está me vendo? Eu preguei sobre isso aqui. Como é que Deus está me vendo? Como é que Deus está vendo meu coração? Será que o meu coração está puro diante de Deus? Será que está? É uma pergunta, sabe? É reavaliar os pontos negativos e positivos. O que eu tenho feito de bom? Nós sabemos que não é por obra que nós somos salvos e não vai ser por obras que vamos receber o poder do Espírito Santo. Mas se o nosso coração estiver puro diante de Deus, pode ter certeza que a sua vida será sempre cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? E Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Uma profunda mudança de vida, sabe? É recomeçar de outra maneira, ainda que tenha que recomeçar do zero. A partir do ponto, há alguns anos atrás, eu recomecei tudo, do zero. E eu estou sempre precisando recomeçar, porque a nossa vida é assim. De repente nós vamos até uma altura e o Espírito Santo fala, vamos reavaliar. Vamos ver até que ponto você está agindo correto diante de Deus. E eu tomei uma decisão nessa noite de terça para quarta. Senhor, eu preciso reavaliar. E eu preciso recomeçar. Recomeçar, irmãos, com compromisso. Ter um compromisso com o Senhor. Ter um compromisso com a verdade. João 16:13 diz que Ele, o Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. Na verdade é o seguinte, precisamos acompanhar com os absolutos de Deus. Nós construímos dentro de nós o nosso próprio absoluto. O que é absoluto? As nossas próprias verdades. E as nossas verdades, nós construímos e cercamos ela como que dentro de um castelo ou dentro de do nosso próprio mundo, e não estamos dispostos, abertos a mudanças. E tem algumas coisas dentro de nós, alguns absolutos que nós construímos, ou algumas verdades que nós achamos que é a nossa verdade, que precisa ser derrubada para entrar a verdade de Cristo Jesus, aquilo que o Espírito Santo quer implantar em nós como a sua verdade. Ele te guiará a toda a verdade. Deixa o Espírito Santo te guiar. Fala para o seu irmão, deixa o Espírito Santo te guiar. Precisamos, quando cheios do Espírito Santo, nós temos um compromisso com a palavra. Jesus já disse isso em São Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Você será vitorioso se orientado pela palavra de Deus, é a Bíblia. O que sair da Bíblia é apostasia. O que for fora da Bíblia são conceitos e absolutos que nós formamos como homem e que Deus não está nisso. Deus está na verdade e nos absolutos construídos dentro da palavra do Senhor, dentro da palavra dele. Eu dei umas pinceladas nos escritos, no livro que o pastor Robin está escrevendo. Ele pediu para mim fazer uma crítica, e ele não fala disso ou dessas palavras, mas ele mostra algumas coisas relacionadas com a vida cristã de hoje. Ele coloca como a igreja de Rio Claro, e algumas pessoas construíram alguns absolutos e colocaram como as suas verdades
e esqueceram os absolutos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Fala para o seu irmão, busque a vontade de Deus para a sua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Anda na verdade, seja guiado pela verdade da palavra de Deus. Ande pela palavra de Deus, viva pela palavra de Deus, porque o que passar disso é um castelo que nós construímos na areia. E esse castelo vai cair. Eu quero dizer, quando você constrói em cima de sentimentos errados, você vai perder. Quando você constrói em cima de coisas que não são da palavra de Deus, você vai sofrer. Você vai pagar as consequências. Porque não é isso que a palavra quer para você. A palavra quer que você seja mais do que vencedor, e eu estou pregando hoje para mim. Eu quero ser, o Senhor quer que eu seja muito mais do que vencedor. Diga para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Aleluia. E a palavra também, ela nos fala de uma maneira maravilhosa a respeito de compromisso com a santidade. Efésios 1:4. Quero que alguém ache aí. Efésios capítulo 1, versículo 4. E leia, que eu quero ver a sua tradução. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Em amor, a minha tradução diz. Olha, o versículo 3 diga: bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, tá? Nos lugares celestiais em Cristo. Então, você é abençoado. Diga para o seu irmão, você é abençoado. Como também nos elegeu nele. Nos elegeu. Você não está aqui porque caiu de paraquedas. Porque o ímpio está se perdendo na sua impiedade. O sujo está se sujando na sua sujeira. E você que vivia como nós lemos lá no começo, em Efésios, lá no começo, 2, 5 e 6, estávamos no pecado, estávamos indo para o inferno, eu não vou pregar sobre a predestinação, não reconheço, mas a verdade é que todos nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. O Pai já olhou, já visualizou o seu rosto, a sua fisionomia. Você, Júlio, Deus olhou para você. Esse vai ser o Júlio, alguns milhares de anos à frente. Vou elegê-lo. Amém? Olhou para ela, Júlio, está eleita. Amém? Olha para o Felipe, está eleito. Olha para a Carol, está eleita. Olha para a mãe do meio, está eleita. Então você não caiu de paraquedas. Mas a diferença é o seguinte: é que vocês atenderam ao apelo de Deus em Cristo Jesus. Vocês disseram sim. Por isso a obra de restauração se processou na vida de vocês. E hoje nós dizemos que vocês são mais do que vencedores, e eu também, em Cristo Jesus. E aí continua a leitura: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Em amor. Então a nossa santidade vem de Cristo, e o Espírito Santo vem para nos fortalecer em relação ao pecado, para nos tornarmos
santos para Deus em Cristo Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo faz uma grande diferença para as nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo vai alavancar a sua vida espiritual, vai trazer um crescimento, vai trazer um feedback, um retorno da parte de Deus, vai dar um upgrade na sua vida espiritual. Você vai chegar mais perto de Deus com mais facilidade, vai ter as revelações de Deus de maneira mais ampla, mais limpa, mais suscetível. O seu coração vai estar pronto para receber as revelações de Deus. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo, mas algumas coisas diferentes começarão a se processar dentro de você e na sua vida, e algumas coisas até estranhas começarão a acontecer ao seu redor. Se você começar a buscar o Espírito Santo, a desejar ser cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? E aí você precisa, ao redefinir a sua vida, ir para a prática da oração. Efésios 5:17. Será que é Efésios? Acho que é Tiago, fala 5:17, fala que Elias era homem como nós, sujeito às emoções, sabe? E ele orou, e Deus... Elias era tão humano quanto nós, e, entretanto, quando orou fervorosamente para que não choveu durante 3 anos e meio. Tiago, né? Tiago 5:17. Leia o 16 para nós, por favor. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. A oração de um homem que foi santificado pelo Espírito Santo tem muito poder. Tem muito poder. Tem muito poder. Eu não sei o que você precisa de resposta como poder. Eu não sei o que você precisa buscar. Ou se você vai ficar que nem aqueles pastores que falam assim, a oração precisa ser forte. Para Deus, não existe oração forte, oração fraca. Para Deus existe oração com determinação, com fé, com santidade. Oração forte não é aquela que você dá murro no púlpito. Oração forte não é aquela que você grita bastante. Oração forte é aquela que você ora, às vezes, em angústia. E Deus responde. Ana não gritou, Ana não deu murro em nada. Ana não tinha força nem para chorar. Ana soluçava. Ela nem chegou a orar. Ela soluçava diante de Deus. Ela era humilhada, porque ela não podia dar filhos para o seu esposo. Ela era humilhada por uma outra lá, que era escrava até, porque deu filho para o seu esposo. E Deus, então, ouviu a oração, o soluço do coração dela, sabe? E deu a ela um dos profetas maiores, Samuel, sabe? Deu a ela um dos profetas maiores. Existe oração forte? Existe oração com coração, oração com santidade, oração com honestidade, oração com pureza, com purificação. E eu quero convidar vocês para orarmos nessa noite. E queridos, eu quero desafiar você a querer o Espírito Santo. Pastor, eu não entendi nada. Não tem problema. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Venham até aqui à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar porque eu creio que Deus tem poder de trabalhar na sua vida em nome de Jesus.